Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Desenvolve. Eu sou Rafaela Bertolotto e a Thaís Gorga, minha sócia e amiga. Nós juntas criamos esse projeto. Hoje, a nossa proposta com o Desenvolve é levar a educação para todos. E hoje a gente traz uma pessoa muito especial que enxergou esse valor no propósito do Desenvolve. A nossa convidada é a Bruna. Ela é uma mulher ativa na política. E o lema Educação, Mulher, Filhos é muito presente na trajetória dela. Da dor à liderança. Esse é o lema da Bruna. E por isso que ela foi convidada para estar aqui com a gente para compartilhar essa trajetória. A Bruna tem uma história única e hoje vocês vão conhecer. E não à toa, ela abraçou o Desenvolve e é a primeira cidade, Rio Claro, que levará ao nosso Desenvolve. A gente está super feliz, eu e a Thaís. Esse projeto que começou em 2022 sairá de Piracicaba pela primeira vez e vocês estarão com a gente. Bru, seja bem-vinda. Que honra. Ao nosso projeto, ao nosso podcast do Desenvolve. É uma honra ter você com a gente. Eu que fico honrada de estar aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho da minha história e um pouquinho do gosto que eu tenho pela educação e por tudo que envolve a educação também. Que delícia. Bru, antes eu queria contar um pouquinho desse ecossistema que nós estamos. Porque eu acho que você pôde compartilhar um pouquinho, você veio no Desenvolve, sim, que a gente teve em abril. Então, nós estamos no PSEG, que é o Instituto de Ensino de Qualidade, presente há mais de 20 anos aqui em Piracicaba. E aqui a gente pode fazer MBAs, cursos in company, cursos à distância. Então, o lema do PSEG realmente é trazer a educação e torná-la democrática a todos. E foi muito interessante pra gente, porque essa parceria PSEG e Desenvolve tem tudo a ver. Porque o lema é, qual que é o propósito? É a educação. Exato. Ambos os projetos acreditam que só assim a gente vai ter um futuro melhor. E esse é o lema, inclusive, do PSEG, que eu acho interessante, que é o impacto positivo na sociedade é através da educação. Então, muito obrigada, PSEG, também, por abraçar o Desenvolve. Com certeza. Bru, vamos lá? Vamos Começar, porque eu tô empolgada. Essa história ela é linda, ela é transformadora. Obrigado. Não à toa, a gente até tem um nome, né? Que vai ser até do seu livro. Que é Da Dor à Liderança. Da Dor à Liderança. A jornada de Bruna, primeira dama de Rio Claro. É isso mesmo. Você, muito novinha, sim, teve muito desafio. Então, se eu não me engano, aos 6 anos, você perdeu a sua mãe. E desde então, uma sucessão de fatores começaram a acontecer. Você poderia compartilhar um pouquinho pra gente esse começo? Claro. Minha mãe, né? Aí vamos voltar à educação novamente. Minha mãe era professora, né? Verdade. Municipal, em Campinas. Era professora e diretora de escola. Era muito aplicada à educação e ao trabalho dela. Ela conhecia os alunos pelo nome, as famílias. Então era muito... Eu vivi muito isso, mesmo que num curto período de tempo da minha vida, só 6 anos. Mas eu vivi isso com muita intensidade ao lado da minha mãe. E eu me lembro de algumas coisas que ela fazia. Uhum. Já fui dar aula com ela, me lembro de algumas coisas que ela fazia na comunidade em que a gente morava. E ela sempre foi uma pessoa aplicada à educação. E eu acho que tá na veia, né, Rafa? Aí não tem jeito. Sim. Mas quando ela faleceu, ela era super jovem também. Ela tinha 29 anos de idade quando ela morreu. Eu tinha 6 aninhos, jovem. Muito jovem. Mais jovem que eu tenho 33 hoje. E aí ela, né, infelizmente faleceu, ela por conta de uma meningite. E aí, meu pai se casou de novo e aí começaram as histórias que me trouxeram até aqui. Uhum. E por isso, da dor à liderança. Uhum. Eu nunca me senti, Rafa, mediante todos os desafios que eu já passei na minha vida, eu já passei por necessidades financeiras, de não ter o que comer, de não ter água e luz na minha casa. Isso foi logo após Foi um pouquinho depois. A minha mãe faleceu com 6 anos, eu tinha 6 anos, com 7 meu pai casou de novo. A gente viveu por um período tranquilo, digamos assim, né, normal. Sim. E depois, aos meus 13, mais ou menos, 12, eles se separaram. Eu não quis ir embora com meu pai, porque Sim. eu não queria perder outra pessoa que eu considerava como mãe. Uhum. Essa outra pessoa tinha uma filha, que hoje eu sempre considerei minha irmã, porque era meu sonho da vida ter uma irmã. Então, a Amanda tinha 4, eu tinha 7 quando a gente se conheceu. E estamos juntas desde sempre, né? Do dia 1. E
eu me lembro muito que, assim, a gente foi criada mesmo como irmã. Então, era muito difícil eu ter que sair daquele ambiente e desvincular tudo isso de novo. Então, eu fiquei ali. E foi ali que começou a minha jornada de luta, digamos assim, né? Foram anos bem desafiadores, em que eu tive que lidar com coisas que não eram para minha idade, né? Que eu era muito jovem para lidar com uma questão de escassez. E hoje eu vejo que muitas jovens e crianças lidam com isso muito cedo, né? Sim. Mediante o trabalho que eu faço hoje. Sim. Então eu acredito que foi uma preparação de Deus mesmo. Ele me preparou e me lapidou para que eu estivesse aqui vivendo e trabalhando como que eu trabalho hoje. Porque hoje, quando a pessoa que está em estado de vulnerabilidade social me procura lá no Fundo Social para uma cesta básica, eu sei exatamente a dor que ela está sentindo. E mais ainda porque são mães que muitas vezes nos procuram. E hoje eu tenho 2 filhos. Então, imagina uma mãe no desespero de dar comida para o filho. Então, eu acho que eu passei por isso. Eu não me considero vítima da minha vida e da minha história. Eu me considero uma vencedora mesmo. Eu agarrei isso como algo que me elevou como pessoa, sabe? Sim. Eu sou especial por isso, entende? Sim. Então, eu passei por todo esse momento desafiador. Esse momento começou no início da minha adolescência. Eu tinha de 12 para 13 anos, né? E aí perdurou por toda ela até os meus 18 anos, que foi quando eu conheci o Gustavo, que é o meu atual marido. E foi ele que me trouxe, eu falei recentemente num evento que a gente esteve com o nosso presidente nacional do nosso partido, que é o Kassab, Gilberto Kassab, eu falei, ele me preenche. E é nesse sentido, né, de me trazer outro olhar, até um olhar de cura, né, um olhar para si mesmo. E então eu me sinto muito feliz por ter passado por isso. Não feliz no sentido da alegria, mas de ter vencido, sabe, claro. Rafa? Porque eu venci muita coisa, muita coisa. A minha madrasta, ela chegou a se prostituir uma época pra gente ter um dinheiro rápido. E eu vivendo isso, tendo que saber o que é isso, com 12 anos de idade, 13, 14, no meio de uma adolescência que era pra eu estar vivendo, curtindo, pra eu estar, né, aproveitando, me desenvolvendo. Na época eu estudava em escola particular, porque meu pai, quando se separou, a obrigação legal dele era pagar a escola e a cantina da escola. E aí, então eu frequentava a escola particular. Mas eu frequentava a escola particular e a minha única alimentação era a alimentação da escola. Eu não tinha mais nada para comer durante o dia. Então, eu ficava o dia inteiro com o lanche das 9 da manhã. Então, assim, eu vivia 2 realidades completamente diferentes uma da outra. Completamente, que chocam completamente uma com a outra. Mas eu não sei, Rafa, te explicar como eu passei por isso, porque hoje, quando eu tenho contato, às vezes tenho um contato ou outro de alguns amigos dessa época, lá da escola, e eles falam, Bruna, eu não sei como você não se revoltava, como você passou por isso. Eu não tinha absorvente para ir pra escola, eu tinha que cortar a camiseta. Então, assim, sabe, são coisas que nem eu sei como eu passei por isso, mas uma coisa que eu sempre tive, Rafa, no caminho disso, mesmo muito nova, é a fé. Eu sempre fui uma menina que tinha fé. Então eu acreditava que Deus tinha algo maior pra mim, independente da religião, mas assim, que tinha algo maior pra mim e tinha. Eu já sentia e tinha mesmo, que é o que eu vivo hoje. E eu usei essa fé pra me curar nesse processo, pra me dar um pouco mais de leveza e tranquilidade e segurança que eu não tinha no ambiente familiar. Eu né? imagino. E aí eu fui passando, então nessa época que na adolescência eu dei aula para catequese na igreja perto da minha casa, eu cantava na igreja, eu trabalhava na quermesse, eu fazia coisas que me ocupavam a minha cabeça de uma maneira leve. Sim. Mas, ô Bru, você comentou, né, que você fez a escola particular. Como que você enxergava a sua vida que você vivia tão difícil? Outras pessoas... você deve ter essa memória. Sim. Tendo talvez tudo que podiam ter e você ali sem nada. Como você, exatamente, não se revoltou
E como você encarava também, às vezes devia chegar pra você alguma coisa, poxa, fulaninho tem tal tipo de problema, poxa, olha o que eu tenho, olha o que eu vivo, ele não sabe o que é problema. Como que era? Era muito nesse sentido mesmo, Rafa. A gente tinha uma visão, eu tinha uma visão, e acredito que isso tenha se dado por conta da minha primeira infância, da criação que a minha mãe deu lá do 0 aos 6 anos, que ela ficou comigo, de que eu nunca fui uma pessoa tão apegada às coisas materiais, digamos assim. Claro que naquela época tinha aniversário de 15 anos, tinha o tênis da moda, tinha o celular. Comecei a ver celular, eu tinha 16 anos. Eu comecei a ter acesso, né? Assim, né? De ver, o fulaninho tem tal celular, porque na nossa época não tinha isso, que nem a gente tem hoje, né? O acesso ao digital tão fácil. Sim. Mas eu me lembro, assim, olha pra você ter uma ideia, eu lembro perfeitamente disso. Na época que eu pegava o lanche da escola, eu não gostava de refrigerante, eu não tomava refrigerante. Sim. E aí, por conta de uma promessa que eu tinha feito, então eu não tomava refrigerante. E aí, eu pegava o valor da ficha de refrigerante em pirulito, e eu distribuía tudo. Eu não ficava pra mim. Então era uma coisa que, tipo, eu não sei explicar, Rafa, é meu isso. Eu queria estar incluída. E eu acredito que nesses momentos eu estava incluída. Sim. Então isso, de certa forma, me aliviava o inferno que eu vivia. Entendeu? Então ali eu me sentia pertencida de alguma maneira. Sim. E eu acho que isso que foi me transformando. E eu, nas minhas terapias, a minha psicóloga fala muito, que eu tenho a criatividade, a minha criatividade, o poder que eu tenho de criar, ele é muito potente. E o meu senso de justiça também é muito potente. Então, foi isso que me libertou de muitas coisas. E foi isso que me ajudou em todo esse processo desafiador. Sim. Entendeu? Então, eu criava eu vou criar uma outra forma de passar por isso. Indo na igreja e cantando na igreja. Sim. Distribuindo os pirulitos pros meus amigos, entendeu? Então, era uma forma de eu me sentir incluída. Eu acredito que eu me sentia pertencida naquele ambiente, e por isso, da escola, e por isso que eu passei tão bem, sem me revoltar, sem ficar questionando. Eu me apeguei, como eu falei, à fé, então eu conversava muito com Deus, rezava muito, fazia promessa. Então eu acho que isso naquele momento foi o que me direcionou, porque eu não tinha outra escapatória, digamos assim. Sim. Sabe? E como que essa trajetória, né, esses primeiros anos de vida, na verdade não os primeiros, mas foi boa parte da sua vida, sim, te moldou para o que você se tornou hoje? Eu acredito que o olhar, porque quando a gente sente na pele uma coisa, a gente olha diferente. É o que eu falei pra você. Antes de ser mãe, a gente olha de um jeito a birra de uma criança. Depois a gente que é mãe, a gente vê de outro. A gente quer pegar a mãe no colo e falar, tá tudo bem, você quer ajuda? Diferente de apontar o dedo e falar, nossa, que criança mal educada. Meu Deus, onde já se viu isso? Não, a gente vê de outro lugar. Eu acho que é isso. O lugar é a palavra. A gente muda o lugar na vida, que a gente está e permanece naquele lugar por um tempo, e dentro daquele lugar a gente tem uma visão. Sim. E aí eu acredito que ali a gente consegue enxergar. Então, assim, eu acredito que tenha muito mais a ver com essa questão de visão mesmo, desse olhar. Talvez se você não tivesse passado por tudo isso... eu não teria. Quando essa mulher chega te pedindo uma cesta básica, você não sentiria o que ela tá ali, realmente a necessidade. Por isso que hoje eu vejo em você uma pessoa que a preocupação, ela realmente, ela é da sua veia, você se preocupa, você você faz parte daquilo, porque você já passou por aquilo. Sim. Então eu acredito muito, talvez esse lugar de fala, você tem essa propriedade. Sim. E é bonito de ver, né? Porque a gente vê muita coisa por aí, principalmente na política, a qual você está inserida e como mulher também não deve ser fácil. Não é. Sim. A gente vê muita coisa que não é bem a realidade. Sim. E a sua vida não. Ela foi moldada diferente para te colocar no lugar onde você está hoje. Exatamente. Então, sentir talvez essas necessidades na pele tornou a Bruna. Sim. Né?
Foi o que eu falei no começo, foi o que me moldou para eu estar aqui hoje e talvez ter esse olhar que eu tenho hoje com o meu trabalho, né? Sim. Então, quando, por exemplo, eu falo de mulheres vítimas de violência, que é uma tecla assim que eu tô batendo também com frequência, né? Que eu tô olhando com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Eu nunca sofri violência física de um homem, mas eu sofri de uma mulher nessa época da minha adolescência. E eu só caiu minha ficha quando eu fui no centro de referência para mulheres vítimas de violência em uma outra cidade e ela tipificou, eu sendo advogada, formada em direito, eu não tinha caído a minha ficha ainda. Então, você imagina para uma pessoa que não tem conhecimento de nada, o quão ela fica ali. Então, quando você se põe nesse lugar, né, minimamente, você sente um pouquinho daquilo. Eu tive a sorte... eu a considero como sorte, de ter passado por isso e poder exercer o meu trabalho tão bem como eu exerço hoje. Com essa sensibilidade que é o que você falou, faz parte da minha essência, é meu. Sim. Eu exalo isso com facilidade. Exatamente. Então é diferente, por exemplo, de uma outra pessoa que tá lá no mesmo lugar que eu, num posto como o meu, e não passou por nada disso. Ela vai atuar em outras causas, ou talvez na mesma, também com dedicação, mas essa sensibilidade, esse feeling, ele é diferente. É importante. É a famosa empatia, né? E essa é aquela empatia que você sentiu mesmo. Sim. Né? É igual a gente estava até falando da birra. Quem nunca julgou uma criança fazendo birra no supermercado e falou pra essa mãe, nossa, dá um jeito nessa criança. Como que essa mãe não dá conta? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que escândalo. Se fosse meu filho, quem nunca? Agora... se torne mãe e verás o que é passar. E verás, o cuspe pra cima, gente, cai na testa aqui. Cai na testa. Sim. Tudo que a gente passa. Exatamente, então é exatamente isso. A maternidade, ela veio como uma forma de cura também pra mim. Eu acredito que todas as mães se curem através da maternidade. Por mais exaustiva que ela seja e desafiadora, é a coisa mais extraordinária na vida de uma pessoa. Com certeza. Seja qual maternidade for. Sim, claro. Ela é transformadora e se você pega isso e tem esse olhar e essa sensibilidade, você evolui e começa a ver coisas que você nunca viu antes. Então, é exatamente isso. Você vê lá a mãe, que nem o exemplo que aconteceu essa semana. Uma aluna do CrossFit que eu faço lá em Rio Claro, chegou com o filhinho no colo, de meses, arrastando o carrinho. E o chão era de pedra. Sim. É de pedra. Então, a rodinha do carrinho não gira. Não tava indo, E ela vindo... Eu larguei o copo d'água e fui socorrer. Claro. Antes, eu não saberia que essa necessidade e essa ajuda seriam tão importantes e valiosas. Exatamente. Entendeu? Sim. São coisas simples? Sim. Mas naquele momento, para aquela mãe que tá ali exaurida, que às vezes não dormiu, acordou 3, 4 vezes na noite para dar mamar, e ela tá se esforçando porque ela quer voltar no corpo dela, no peso dela, ou sei lá, ela quer fazer aquilo por algum motivo que seja para ela. Pô, se tem alguém lá incentivando e falar isso mesmo, ó, tô aqui para te ajudar. Você quer que eu fique com o seu filho? Quer que eu segure ele para você? Faz toda a diferença. É disso que a gente precisa em certos momentos, sim, né? Exatamente. Nossa. E, o Bru, a sua trajetória, ela mudou. Então, você se formou em Direito. Isso. Você advogava. Isso. E daí, em que momento começou toda essa transformação? Foi o seguinte, eu e o Gustavo, a gente se conheceu em 2010. Em 2010, ele era secretário de negócios jurídicos. Então, ele trabalhava, era o advogado da prefeitura, né? Sim. Ele falava pela secretaria e pela procuradoria do município. E aí, no passar dos anos, enquanto eu me formei em Direito, eu me formei em 2014, em 2016 a gente casou. Em 2016 surgiu a oportunidade do Gustavo ser candidato a prefeito, como sucessor do prefeito que estava terminando o segundo mandato. Infelizmente, ele não conseguiu sair vencedor, e aí ele continuou nessa... Gustavo gosta de política. Então, assim, ele falou, é aqui que eu quero ficar. Tá bom. Então, eu vou me esforçar pra isso. Mas eu preciso continuar trabalhando como advogado. Sim. Pra caminhar com as duas coisas, porque uma não exclui a outra. Claro. E aí, ele continuou trabalhando e continuou caminhando junto com a política. Em 2018, ele trabalhava em Itupeva, também como secretário de negócios jurídicos. Porque o Gustavo tem um conhecimento muito amplo e muito extenso do direito público. Então, ele é muito craque nisso. E aí,
Por oportunidade do partido, ele foi chamado pelo prefeito de Itupeva. Então, foi uma coisa política, partidária. Tá. Chamou, tal, o prefeito gostou dele. Falou, não, pode ficar aqui, você vai trabalhar com a gente. E aí, ele falou, cara, mas eu quero a política. Aí ele falou, vou me candidatar a deputado estadual. Tá. Mas eu não para ser deputado estadual, porque eu sei que eu ainda não tenho know-how, não tenho perna, que a gente fala perna, né? Não tenho know-how, perna pra isso. Mas eu quero ser prefeito em 2020. Então eu preciso começar a plantar agora. Tá. Como eu nunca tive um cargo político de visibilidade, eu nunca fui vereador, nunca fui prefeito, nunca fui nada, eu preciso que as pessoas me conheçam. Claro. Melhor meio de se conhecer alguém é fazer campanha política. Você sai na rua, você põe sua carona lá, você faz comercial, você faz vídeo, você faz... Enfim, tá em cima da caminhonetinha com microfone. Sim. E é conhecido. Então ele falou, eu vou fazer campanha pra me tornar conhecido e ser candidato a prefeito em 2020. E foi o que ele fez. Nossa. João tinha 4 meses quando ele começou nessa campanha aí. Mas era uma campanha mais tranquila. Tá. Era uma campanha mais, como eu falei, com o único objetivo exclusivo de ser candidato a prefeito. Aí, nesse meio tempo aí, eu comecei a minha jornada no Instagram. Sim, eu me lembro. Muito influenciada e muito inspirada pela Fer do Cozinha. E aí, nós somos amigas até hoje, eu converso com ela até hoje. Ela foi uma das primeiras pessoas, eu me lembro, de eu mandar um WhatsApp pra ela pra falar, Fer, eu vou fazer um Instagram de comida, eu quero agradecer você pelo incentivo e inspiração. Então, eu conheço a Fer de 1000 anos, 9 acho que anos que eu sigo ela, quase 10 anos. Então, assim, comecei nisso, e aí, porque era o que me dava o gás. Como eu tinha parado de advogar por conta da maternidade também, eu falei, eu vou fazer isso. E o Gustavo sempre me apoiando. Que legal. Sempre me apoiando. É isso que você quer? Então vai. Tá. 2018 para 2020, eu comecei a querer... O meu negócio no Instagram começou a tomar uma proporção mais profissional. Tá. E também, vendo a Fer falar e falando de conhecimento técnico, inclusive na gastronomia, eu falei, cara, eu preciso me especializar. Sim. Não dá mais pra eu fazer comida aqui sem falar pra você o que é um mise en place, o que é um meripoire, o que é enfim. E aí, fui fazer o curso de tecnólogo em gastronomia lá no IGA, em Rio Claro. Concomitantemente com a campanha política do meu marido. Nossa. Foi um sacrifício. E João pequeno. Imagino. E João pequeno. João 2 aninhos, tá? João ficava na escola. Tá. Né? Na época ele ficava na escola. A minha sogra nos ajudava muito também. Era minha rede de apoio. Ela ainda é uma das minhas redes de apoio. E eu lembro de sair de bicicleta, que às vezes eu ia de bicicleta A gente tinha um carro só, ele usava o carro, então eu pegava a bicicleta, ia pra aula de gastronomia, passava onde ele tava, fazendo campanha, subia na caminhonete com ele, e a gente tava numa pandemia, vamos lembrar. Então era máscara. Como é que você conhece alguém de máscara? Meu Deus! Olha, Rafa, Deus quis a gente ali mesmo, porque foi super desafiador. Mas enfim, fiquei. Só que nessa época eu tava em ascensão. No Instagram. E eu vi que não tava dando, que eu precisava entrar como esposa na campanha. Não dava pra deixar ele só fazendo campanha. A minha figura era importante. Entendi. Pra imagem dele, inclusive. Claro, claro. E eu tenho esse jeito comunicativo de desenvoltura e esse jeito que você tá vendo. E eu, na campanha, me dou muito bem. Eu sento pra tomar café, eu tomo boa, converso com as pessoas. Eu sou assim. Então isso teve um papel muito importante pro Gustavo na campanha. Que interessante. Só que eu tive que dar passo pra trás no Instagram. E Instagram, você sabe, é ingrato, né? É ingrato. E aí, tudo bem. Vamos começar tudo de novo. Gustavo foi eleito, graças a Deus. Comecei meu trabalhinho de formiga de novo no Instagram. Só que, Rafa, chegou um momento que o meu papel de primeira-dama começou a chocar com o meu papel de digital influencer, de influenciadora. Claro. E na gastronomia também, porque cozinhar, gente, é um ato... com amor, claro, é cuidadoso, é minucioso. Sim. A gente tenta... Já tive muitos dias, meses, que eu gravava 8, 6 receitas por dia. Ficava 7 horas de pé. A Fer faz isso também. Então, assim, a gente não tava mais conseguindo. E aí, todos solicitam a primeira-dama. Claro. E eu queria também fazer a diferença ali dentro. Sim. Eu não sou só uma primeira-dama, eu sou a primeira-dama e presidente do Fundo Social. E para as pessoas entenderem, a presidente do Fundo Social, ou o presidente, não necessariamente, ele é a primeira-dama.
Entendi. A primeira-dama pode não ser a presidente do fundo. Entendi. Entendeu? Ou o companheiro da prefeita pode não ser Sim. a pessoa que acompanha. Não tem uma coisa nada a ver com a outra, digamos assim, né? Desvinculado. Não é, o título, ele vem, mas essa questão da presidência, ela é desvinculada. Mas eu era presidente e eu queria fazer, e eu tava começando a tomar gosto. Eu falei, cara, e as coisas começaram a acontecer. E aí você vai entregar a cesta básica, e aí você vai entregar ovo de Páscoa para as crianças, aí você vai fazer um evento de atividade para as crianças, e aí você começa a se apegar com aquilo, aí você conversa com uma mãe, aí você começa, e aquilo começou o bichinho picou, e aí eu fui sendo tomada, entendeu? E aí eu percebi, até por conta da minha imagem também, que uma coisa não casava com a outra. Não dá pra você fazer propaganda de uma loja de roupa, sendo primeira-dama, lidando com gente que passa fome. Não dá. Faz total sentido. Entendeu? Sim. E eu falei, mas a pessoa, mas é seu trabalho, né? É um trabalho. Eu sei, gente, mas a minha imagem é vinculada a isso também. Então eu não posso, né? São coisas que eu preciso ter cuidado. E o papel de presidente do fundo estava tomando muito mais meu tempo. E a cozinha estava me exaurindo mais. Pelo visto, o papel do fundo estava te preenchendo mais. Exatamente. Estava me preenchendo mais. A agenda também estava totalmente preenchida. Claro, eu estava gravando uma vez por semana. Eu estava fazendo a gravação uma vez por semana. Daí era isso, 7 horas de pé, gravando 8 receitas para ter 2 meses de conteúdo. Um mês de conteúdo. E não sei o quê. E aquela coisa que a gente já conhece. Sim. Aí eu falei, gente... Eu quero fundo social, eu preciso disso, porque eu comecei a pegar gosto de criar projetos. Aí eu comecei a criar projetos, criei alguns projetos lá no fundo. Um deles, o primeiro deles foi relacionado à educação, que é o Agita Escola, que a gente leva as secretarias da prefeitura para a escola no final de semana com atividades, para a gente saber e entender como funciona aquela comunidade. O que tá faltando aqui? Não adianta nada eu pisar lá e conversar com o chefe do bairro. Não. Eu tenho que estar lá para saber o que está acontecendo, né? Por que falta atendimento médico? Ou por que falta... Enfim. Onde está o gargalo são as deficiências aqui, né? Sim. E aí, eu resolvi fazer isso. Então... Aí eu peguei gosto, aí começou, aí foi um atrás do outro. Aí é Páscoa, aí se veste de coelho, e aí, enfim, faz Dia das Crianças, um Dia das Crianças que a gente tinha um parceiro que 3 meses antes do evento falou, não sou mais. A gente, meu Deus, e agora? Será que vai ter a mesma proporção? Rafa, teve o dobro. O dobro. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas no Lago Azul, que é um parque que nós temos lá na cidade. E olha, até me arrepia. E Deus falando, filha, continua, que você tá no caminho. E aí as coisas foram tomando essa proporção. Então hoje eu não consigo mais ser a influenciadora. Sim. Ainda sou procurada para fazer alguns trabalhos, mas eu recuso, mesmo sendo uma empresa que eu conheço, que tem credibilidade, tudo, não é por isso. Mas é porque eu vejo também tanta gente pequenininha que precisa que eu fale. Sim. Então, assim, hoje a gente tem lá em Rio Claro Empreendedoras em Ação. Temos mais de 300 mulheres e pessoas, tem homens também junto, mas a maioria é mulher que tá ali fazendo o bolo caseiro para vender, porque o filho é autista e ela não consegue sair de casa para trabalhar. Então, é essa pessoa, eu quero começar pequenininho. Esses pequenos, eles precisam dar atenção também. Sim. Não tô desmerecendo os grandes, mas os pequenos, eles precisam ter alguém que dá esse empurrão. Claro. Então, eu estando lá, a Rê Fontanetti foi dar uma palestra lá sobre marketing digital. Então, é importante falar sobre o produto. Então, é muito legal isso. E é isso que eu quero proporcionar para eles. E eu acho incrível, porque a nossa trajetória se cruzou. Quando você veio para o Desenvolve, a gente se conhecia do curso que nós fizemos, com Cozinha e Comigo, há um bom tempo. Sim. E você, de repente, apareceu. Porque, graças a Deus, o Desenvolve começou em 2022. E hoje, a gente, antes, né, no comecinho, eu e a Thaís, a gente sabia o nome de todo mundo que estava no Desenvolve. Todas as inscrições passaram por mim ou pela Thaís, impreterivelmente. E dessa vez não. E eu acho que em algum momento a gente estava conversando, ou vendo ali, nossa, Bruna? Gente, mas eu conheço ela. Nossa, que legal. E eu falei, olha que bacana. Ela veio pro Desenvolve, assim, eu brinco, né? Mas assim, por livre e espontânea vontade, ela se interessou pelo projeto. Sim, com certeza. Então ali você enxergou valor. Sim. Então a educação, ela é muito forte para você, ela é um pilar muito forte. E como você transmite isso pro seu filho? Qual que é a visão? Bruna filha, e hoje Bruna mãe
e também à frente do fundo, porque eu tenho certeza que isso muda, né? Sim. Eu acredito muito na educação, Rafa. Eu sou adepta à questão da educação desde que eu me tornei mãe. Em todos os momentos eu estive, de alguma maneira, pesquisando, estudando sobre isso, comportamentos, o porquê que eu estava sentindo aquilo que eu estava sentindo. Buscava tentar entender o que estava acontecendo. A gente sabe que puerpério é muito difícil, o começo. Mas as coisas depois vão passando e o seu filho começa a criar personalidade, aí você lidar com essa personalidade, e aí você quer uma educação que seja respeitosa, né? Por quê? Eu acredito muito, Rafa, que a infância, eu acredito não, é isso, a infância molda quem você vai ser no futuro. Claro. Então, se você tem todo o cuidado que você tem com a infância, e quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente tem isso na escola. Então, por isso que eu tenho a questão com a educação muito forte. Pro João, que é o de 7 anos hoje, eu tento passar que aquilo é uma das coisas mais valiosas que ele tem na vida. Então, eu sou muito chata com algumas coisas. Será que chata? Não sei se é essa palavra, mas eu sou muito rigorosa e criteriosa com algumas coisas. Só uma observação sobre o chata. Eu acho que esse termo, ele hoje em dia, né? Ai, é mãe chata, isso tá em desuso. Mas o Léo Freiman, que é o nosso convidado de setembro, que vem aqui no PSEG, dia 17/9, ele fala sobre a mãe chata. Então isso é muito interessante, né? A gente trazer, por que não mais a mãe chata? Não, eu sou chata, gente. Né? Chata, sou chata, fico, às vezes, o pessoal fala, nossa, mas tá puxando muito, às vezes, né, eu falo com a minha psicóloga, nas minhas terapias, ela falou, ele ainda tem 7 anos. Eu sei, mas se ele tiver noção de algumas coisas que ele possa ter agora, sim, sabe, por que não? Tá. Entendeu? Tá. Então, assim, o João, ele é uma criança que ele tem autonomia. Tá. Eu gosto e dou pros dois. Tá. A Cecília tem 3, ele tem 7. Mas assim, eu dou autonomia. Tá. E eu quero que ele se vire sozinho. Porque eu acho que isso é construído de pouquinho em pouquinho. Não é você chegar de uma vez com seu filho com 18 anos e falar, vai, tchau. Pode ir pra faculdade. Vai fazer o quê? O menino não sabe cozinhar, não sabe lavar uma louça, não sabe arrumar o próprio quarto, as próprias coisas. E eu não tô falando só de questões de casa, mas de autocuidado. Claro. Sabe? João, você vai tomar banho? Você vai sair pra um aniversário? Passa um perfuminho. É um autocuidado, né? No sentido de, enfim, dele se ver e gostar do que ele vê, sabe? E essa construção de pessoa, de ser humano. Claro. Com ele. Então, eu quero que ele tenha menos dificuldade, eu sei que ele vai ter. Claro. Porque assim, Rafa, isso é um defeito até, meu. Mas eu me coloco muito a minha história na história dos meus filhos, em alguns Você momentos. traz a sua história pra eles? Infelizmente, às vezes sim. Por quê? Tá em mim. Claro. Infelizmente, isso tá grudado e em algum momento, às vezes, eu acabo colocando sem eu querer. Porque eu caí por muitas vezes. Eu fui criada por uma pessoa que não tinha nada meu. Ela não era nada minha. E foi uma pessoa que não era adequada para dar uma criação adequada para mim. E aí, e se acontecer com meu filho isso? Será que ele tá preparado? Hoje eu vejo que sim. Então, isso cada vez eu falo que eu ando com uma chibata, né? A gente se culpa. Ai, será que deu certo? Será que eu fiz certo? Será que eu já dei muita bronca? Ai, eu não mandei o lanche do jeito que eu queria mandar. Ai, porque cada dia né? Às vezes tem mais de um. Mas eu acredito que eu tô formando um ser humano bom pro futuro. Sim. E eu faço questão de levar o João em comunidades muito carentes para ele ver outra realidade. Isso é muito importante, Ele né? precisa, todas as crianças precisam saber que existe outra realidade além daquela que elas vivem. Isso faz parte da evolução como ser humano também. É muito fácil a gente acordar, tem uma cama confortável, porque eles estão acostumados com isso, Rafa. Eles acordam, tem lá o suquinho, que eles mais gostam, tem não sei o quê. Não tô dizendo que isso não que é superficial, não é isso. Mas existem outras realidades para que você dê valor para aquilo que você tem. Claro. Para que você olhe com um olhar, poxa, eu sou privilegiado mesmo. Então eu vou dar valor para isso. Como que eu posso ser? Eu posso cuidar melhor do meu material escolar, na idade do João, né? 7 anos. Posso cuidar melhor do meu material, que ele é mais relaxado. Eu preciso deixar minha mochila sempre em ordem. Eu vou no futebol, então eu preciso me dedicar ao futebol. Pra eu poder participar de um campeonato. No campeonato eu tenho que estar sério, eu não posso dormir tarde, eu não posso... Tem coisas que tem, sabe? Que eu acho que isso vão moldando o adulto do amanhã.
Claro. Então eu não tô criando a criança do hoje, tô criando o adulto do amanhã. É exatamente isso. Isso quem me falou foi a maratona materna, a Raquel. Aham, Isso me colou na minha mente, assim, ó. aham. Como fala, alugou um triplex na minha mente. É verdade. É exatamente isso. É. Eu tô criando o adulto do amanhã. Então, ele tem que ter, sim, consciência de algumas coisas. Respeitar todas as diferenças. Uhum, Eu sou uma mãe completamente aberta às dúvidas uhum, que ele tem. Eu quero que ele me pergunte. Eu quero ser o porto seguro dele. claro. Então, se vai doer, filho. Mas eu tô aqui, tá bom? Aham, É isso que eu quero que ele saiba. sim. Porque na hora que doer de verdade e eu não estiver lá, ele vai saber que... Ele vai saber. Ele vai saber pra quem ele pode correr, Sim. entendeu? Eu acho super interessante. E tem um ponto que hoje a gente vê que a sua vida ela é bem agitada. Sim. Por conta da sua vida política, por conta de todo o seu trabalho à frente Sim. do Fundo Social. E como você concilia uma mulher da política com uma mãe presente dentro de casa? Rafa, eu não sei. Não faço ideia, só sei que eu tô indo. Rafa, foi assim, eu volto e me apego naquilo da minha mãe. A minha mãe era workaholic, Uhum. trabalhava das 7 às 10, tudo. Só que o tempo que ela tinha comigo era um tempo de qualidade. Então Tá. eu nunca senti minha mãe ausente. Por mais que ela não estivesse comigo 7 dias por semana. Uhum. Então é nisso que eu me apego. Então quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Uhum. Seja meia hora, seja na hora do futebol. Uhum. Que ontem mesmo ele, mamãe, você tá mexendo no celular? Vê eu jogar bola. Ai meu Deus do céu, vou parar de colocar o WhatsApp em dia. Guardei Exato. o celular. Fiquei lá, aí eu falei, eu vou chamar sua atenção, hein? Se eu tiver que falar pra você chutar mais forte, você vai chutar mais forte. Então, assim, é esse tempo de qualidade, Sim. não é a quantidade, é a qualidade Uhum. que molda essas crianças, no caso, o meu filho hoje. Sim, E a entendi. Cecília também. Então, eu faço questão da presença de qualidade. Uhum. A minha vida é louca. Graças a Deus, eu tenho pessoas que sonham junto comigo. O meu marido sonha junto comigo. A minha sogra, meu sogro sonham junto comigo. As meninas que me ajudam em casa sonham comigo. Então, assim, eu tenho um privilégio enorme de ter pessoas especiais nessa caminhada comigo. Então, eu me sinto segura para voar. Sim, Entendeu? que legal. Jamais eu voaria sem essa segurança. Claro. Também estou falando de um lugar privilegiado, mas eu sou muito grata por poder viver isso e acredito que eu tenha chegado até aqui mediante tudo isso que eu falei, né? Eu fui ressignificando a minha história, Sim, né? sim. E aí eu cheguei até aqui e hoje... E outra, Rafa, eu tenho uma menina e um menino. Eu não quero que a minha filha olhe pra mim e eu quero que ela olhe pra mim com orgulho e sinta que, assim, pô, a minha mãe fez, cara, então não é impossível. Eu Aham. consigo, porque ela conseguiu também. Isso até me emociona, porque a minha mãe fazia a mesma coisa. Então eu vejo ela assim, se ela fazia algo que tomava muito tempo dela, projetos, coisas que ela também estava envolvida, ela fazia com muito amor e carinho. Então, por mais impossível que parecesse, não era impossível. Então, hoje, pra mim, eu vou até o fim, porque eu sei que o impossível tá na nossa cabeça. Eu quero que meus filhos vejam isso em mim. Sim, Então, que lindo. será que vai dar? Vai. Uhum. Ou não, eu já tenho. Entendeu? Não, eu já isso. tenho. Então, eu vou. Se não der certo, a gente faz outra e tá tudo bem, Sim. sabe? Então, é essa capacidade de levantar e cair que eu acho que é o diferencial. E, Bru, hoje o seu papel ele é muito importante à frente do fundo e o que você deseja promover para as crianças através das suas políticas públicas? Rafa, eu penso muito na questão da educação como um braço, né? A gente já tem uma educação muito excelente em Rio Claro, Aham. com professores extremamente dedicados na nossa cidade. Acredito que nós, do poder público, estando perto dessas pessoas e dessas crianças, com a Agita Escola, por exemplo, que eu te falei, que agora a gente vai fazer com outro formato, mas vai continuar fazendo, a gente consegue elaborar políticas públicas porque a gente está vivendo aquilo. Uhum. A gente não vive o dia a dia deles. Não estou dizendo que a gente está imerso 100% no dia a dia, Tá. mas a gente está sempre ali, naquele lugar que eles vivem, sentindo algumas dores que eles sentem, sabe? E aí a gente consegue construir políticas públicas que sejam extremamente importantes. E outro ponto é ter um pouco de conhecimento para que a gente não só faça uma política pública, mas que a gente torne lei essa política pública. Porque aí pode passar eu, pode passar Gustavo, pode passar quem for, que isso vai permanecer. Porque o que falta hoje no poder público é a permanência e a constância. Então muda o governante, muda o projeto, muda o sistema, muda o olhar, muda tudo. Muda secretário, muda todo mundo. Tem que mudar. Então a gente não pode deixar com que essas preciosidades que foram criadas
elas se percam. Uhum. Então, assim, ter esse conhecimento técnico que precisa ser lei, algumas coisas. E as políticas públicas, elas são construídas no trabalho de formiguinha. Uhum. De você estar lá, de você conhecer, de você conhecer a família, conversar com a família, entender o que aquela mãe passa, o que aquela mulher passa, o que aquele homem, o que aquela criança passam. Uhum. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, é isso também. Uhum. Então, assim, entender como ela se sente segura. Porque às vezes a minha concepção é uma, dela é outra. E ela tá naquele olho do furacão, eu não. É verdade. Então, assim, eu preciso ouvi-la. Então, eu acredito que a política pública também se constrói com oitivas. Uhum. A gente tem 2 orelhas, o Gustavo sempre fala isso, a gente tem 2 orelhas e uma boca. Então, a gente precisa ouvir mais. Claro. E eu acho que quando a gente tem um governo que ouve, um governo que tá ali aplicado, que quer minimamente, né, fazer parte, aí faz toda a diferença. E aí, na infância, através da educação, eu acredito piamente nisso, que a gente transforma a vida das crianças através da educação de qualidade. Isso eu posso dizer que a gente tem lá na nossa cidade. E tá melhorando cada vez mais, e a gente vai cada vez mais dar passos rumo a essa educação que a gente tanto espera e sonha para as nossas crianças. Sim, e eu acho que foi nesse sentido que a nossa história se cruzou. Sim. Você, né, Rio Claro, é a primeira cidade fora de Piracicaba a abraçar o Desenvolve, porque realmente viu esse valor, Sim. né? É o que eu falo, a Thaís, as criadoras, né, do Desenvolve, ele é um projeto educacional. Sim. O nosso único objetivo é levar a educação a todos. Então, não é através de uma escola, não é isso, mas são cursos para os pais se prepararem. Que eu acho que você, a Renata Fontanetti, que também participou, a gente, né, como um todo, nós acreditamos que hoje, ser pai, ser mãe, a gente também precisa estudar. Sim. Por que só vai ser uma advogada, precisa estudar? Pai e mãe hoje também precisa, a gente precisa se atualizar. Então, a gente vai ter, e nós estamos super honradas, o nosso evento em Rio Claro. Sim. Nosso primeiro Desenvolve, fora de Piracicaba. Teremos a palestra com SOS Educação, Sim. que é emocionante, eu tenho certeza que vai ser linda. Olha, e assim, eu lembro que você falou que quando você estava conversando, na primeira visita que vocês fizeram lá em Rio Claro, que o Desenvolve nasceu de um grupo de mães que você e a Thaís faziam parte. E eu logo já falei pra você, aqui é igual, porque a gente também tem um grupo de mães que também está preocupada com a educação dos filhos, que também está imersa nesse mundo e quer entender e ter propriedade para questionar quando necessário. Sim. A escola, ou seja, quem for. Então, por isso que o Desenvolve é tão importante para nossa cidade também, para que a gente consiga dar esse acolhimento, essas ferramentas, isso, para que essas mães trabalhem, né, na educação dos filhos de uma maneira segura, para que isso, eu acredito, Rafa, que isso é também um acolhimento para a mãe. Com certeza. Quando a mãe se sente segura daquilo que, ufa, tô fazendo bem, sabe? Então eu acredito tô no caminho. Tô no caminho, exatamente. Então eu quero proporcionar isso para elas também, como você nos proporcionou no evento que eu vim aqui. Que bom. Então eu tô muito feliz que vai dar certo, que vocês estarão lá, que a SOS vai estar lá com a gente, e a gente vai expandir isso cada vez mais. Com certeza. Obrigada pela confiança. Eu agradeço, imagina, eu que agradeço. Bru, a gente tá chegando ao fim, eu quero te agradecer, mas antes da gente fechar, eu quero ver se você quer deixar alguma mensagem para essa mulher que tá em casa te ouvindo, que pode ser que ela esteja numa situação de violência, numa situação de abandono, de invisibilidade, talvez se a Bruna de antigamente pudesse falar com ela ou passar um recado, qual seria? Olha, eu falei que a Bruna de antigamente tá muito orgulhosa dessa Bruna que ela se tornou. E esses dias eu vi um post no Instagram, eu falo que o Instagram é maluco, porque ele mostra umas coisas muito, né, que a gente tá pensando no momento. E falava assim, é o que eu gostaria, acho que, de falar, até olhando ali. Aguenta firme, que a sua versão daqui 5 anos tá orgulhosa de você. Então aguenta firme, porque você vai chegar lá. Mulheres que estão em situação de violência, vocês podem discar 180, 190. Não deixem de denunciar. Procurem o órgão mais próximo de vocês, seja um posto de saúde, seja um posto policial ou a própria prefeitura, né? Me disponibilizo lá através do Fundo Social. Nós temos a guarda, a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha que faz um atendimento. Hoje nós temos 1.200 mulheres em atendimento
na Patrulha Maria da Penha, seja via telefone, WhatsApp, e-mail, pessoalmente. Então, assim, temos mulheres em atendimento, então não deixe de denunciar, se encorajem, e saibam que não é só com você. Você não tá sozinha. Você não está sozinha. E se orgulhe e aguente firme, você aí, mãe, que tá do outro lado ouvindo a gente agora, que tá naquele, meu Deus do céu, eu não consigo respirar, eu não sei o que fazer. Vai dar certo, vai passar. E a sua versão de 5 anos tá te esperando, orgulhosa de você, porque você não desistiu. É isso. Ai, que lindo, adorei essa mensagem final. Bru, obrigada. Eu a que sua agradeço. história, ela realmente impacta. Tenho certeza que ela vai tocar o coração. Eu falo, se cada mensagem que a gente trouxer tocar o coração de uma pessoa, a nossa missão Tá cumprida. tá cumprida. Com certeza. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, imagina. Eu agradeço também ao PSEG, que nos abraçou, que abraçou o Desenvolve, esse projeto sobre educação, né? Que acredita que só através dele a gente vai conseguir um futuro melhor. Então, obrigada, PSEG também, Instituto PSEG, que tá com a gente. E até dia 17 de setembro, aqui no PSEG com o Léo Freiman. É isso aí. Não é verdade? Estamos aqui. Então tá bom, obrigada, Obrigado, Bru. Rafa. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau, gente.